Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Jurídica e Estudos Jurídicos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre algumas contribuições, alguns descontos comuns que o trabalhador ele se depara, ele nem sempre entende por que ele é descontado. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, acione o sino de notificações para que vocês recebam esse conteúdo e peço que você contribua com a sua rede de contatos e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam sobre o direito do trabalho e aprendam sobre a diferença desses descontos, que são a contribuição sindical e a contribuição assistencial. Meus amigos, por que eu quero falar sobre essas duas espécies de descontos? No decorrer do ano passado, pessoal, nós conversamos algumas vezes sobre descontos legais, conversamos sobre descontos legais, descontos ilegais, descontos no descontos no TRCT e alguns descontos previstos em lei. E esses dois descontos aqui são muito comuns e eu tenho certeza que muito estudante de direito, por que não advogados, tem dúvida da diferença desses dois descontos. E se o estudante do direito nem sempre conhece essa diferença, se às vezes o próprio advogado tem dúvidas acerca da diferença da contribuição sindical e a contribuição assistencial, por que não o cidadão comum, o trabalhador? E, de qualquer forma, acaba que ele também precisa conhecer essa diferença para ele garantir o seu direito. Pessoal, o que é a contribuição sindical? Como nós conversamos já, meus amigos, lá no início da Constituição, no artigo 8º, é a parte que fala dos sindicatos. Os sindicatos, eles nutrem uma necessidade de proteção muito importante para o trabalhador. Graças ao sindicato, os trabalhadores têm protegidos a maioria dos seus direitos. O advogado também atua para proteger o direito do cidadão, o direito do trabalhador, mas é na esfera sindical que muitos direitos são criados e estabelecidos através de normas coletivas, seja numa sentença normativa, seja numa ação coletiva, seja num acordo coletivo de trabalho, seja também, por que não, numa convenção coletiva de trabalho. Então, a atuação do sindicato é muito importante porque os funcionários do sindicato que estarão ali no dia a dia protegendo o direito do trabalhador. E uma das formas que a Constituição e que a lei previu para fortalecer o sindicato, para que o sindicato ele tenha força, estrutura financeira e segurança para atuar, são as contribuições. São essas contribuições que mantêm o sindicato funcionando. E é graças a essas contribuições que o sindicato ele tem a força necessária para atuar. E por que você precisa saber dessa diferença? Porque muitas vezes essa contribuição não será necessária você pagar. E certamente, se você pode não pagar por algo que você não utiliza, você tem que realmente conhecer. E esse é o caso da contribuição sindical, antigamente também chamada de imposto sindical, pois serve como um imposto. Olha só, pessoal, a contribuição sindical, ela se encontra prevista no artigo 545 e 548A da CLT.
Esse imposto sindical, essa contribuição sindical, em regra, ela é cobrada do funcionário uma vez por ano, anualmente. No mês de março, na folha de março, é descontado um dia do salário do trabalhador. Ou seja, é uma vez por ano, é anual e corresponde a um dia de salário desse trabalhador. E por que eu disse que você nem sempre é obrigado a contribuir? Antes da reforma trabalhista, meus amigos, antes da Lei 13.467, ele era obrigatório. Após a edição da Lei 13.467, ele passou a ser facultativo. Mas olha só como é que funcionava e, de certa forma, como é que funciona isso. Eu lembro bem que eu, como advogado de empresa, eu não pagava essa contribuição sindical, porque eu, como advogado, eu já respondo a uma entidade de classe que é a OAB. Então eu já faço essa contribuição para a minha entidade de classe. Para aquela pessoa que não tem uma entidade de classe, ela, a princípio, ela realmente terá que sofrer esse desconto. Mas no meu caso, como é que eu fazia? Eu, uma vez por ano, antes de realizar o desconto, eu preenchia a mão, porque o sindicato exigia que essa carta fosse feita à mão, em 3 vias. Eu e os outros advogados da empresa, nas empresas que eu prestei serviço, era assim, eu preenchia a mão e eu levava diretamente ao sindicato, informando que eu não autorizava o desconto por parte da empresa para que a empresa repassasse ao sindicato. Porque se, no decorrer do ano, se eu não entregasse esse documento manuscrito lá no sindicato, automaticamente a empresa em abril faria esse desconto, porque seria referente ao mês de março. Então, automaticamente, no mês de abril, eu sofreria esse desconto. Então, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir lá entre fevereiro e março, ia lá no sindicato com uma carta dizendo que eu não deveria sofrer esse desconto porque eu já era da OAB. E assim funciona atualmente, né? É facultativo. Se você quiser aceitar, se você aceitar esse desconto de um dia do seu salário, vai ficar lá, sem problema nenhum, anualmente será descontado, mas não é mais obrigatório como não era para mim. Então você pode fazer da mesma forma. Você pode fazer uma carta informando que você não aceita, que você não autoriza a realização desse desconto. E é o que nós vemos muito, meus amigos, quando um reclamante, às vezes ele olha o contra-cheque dele, no decorrer do contrato de trabalho dele, ele às vezes nem percebe, ou percebe e fica quieto e não reclama. Mas quando ele sai da empresa, ele começa a olhar detalhadamente algumas informações, alguns descontos, e ele começa a se perguntar por que ele estava sendo descontado. Até porque ele estava sendo descontado muitas vezes de algo que ele nem sempre usufruiu, na maioria das vezes ele nem usufruiu. Aí ele começa a questionar para a empresa não resolve, começa a questionar para o advogado. Aí o que acontece? Quando o reclamante ele vem aqui para nós, para o escritório de advocacia, a gente vai entrar com uma ação pedindo todos aqueles pedidos que você já sabe muito bem, hora extra, intervalo entre a jornada, às vezes quitação das verbas rescisórias, e vai questionar alguns descontos que nós entendemos indevidos. E nesse caso é muito comum o reclamante pedir a contribuição sindical, falar que ele não autorizou o desconto da contribuição sindical. Então fique atento à contribuição sindical, você que trabalha numa empresa que está inserida
responde a algum sindicato, provavelmente você vai ter que preencher uma carta dizendo que você não autoriza esse desconto. A outra contribuição que eu quero falar para vocês, meus amigos, é a contribuição assistencial. O que é essa contribuição assistencial? Na realidade, pessoal, essa contribuição assistencial lembra muito a mensalidade de um clube. Essa é diferente. Por quê? Porque vários sindicatos oferecem vários serviços aos sindicalizados. Por quê? Olha só. Primeiro, por que na contribuição sindical, por que você não é obrigado? Porque grande parte das pessoas, elas não são associadas do sindicato. Então, na contribuição sindical, essa primeira que eu falei aqui, se ela não é associada, ela não usa nada do sindicato, ela não é obrigada. Simples assim. Agora, aqui, na contribuição assistencial, o próprio trabalhador, o próprio funcionário procura o sindicato e ele tem interesse em se afiliar ao sindicato, porque você sabe muito bem que a Constituição, ela protege o cidadão. Ninguém é obrigado a filiar-se em sindicato. Nenhum sindicato pode obrigar você a se filiar a qualquer sindicato. Se o sindicato fizer isso, é crime. E eles não fazem isso, porque eles sabem do perigo que eles estarão correndo. Mas existem pessoas, por quaisquer motivos que seja, que têm interesse em se filiar ao sindicato. Seja porque quer atuar mais na área sindical, seja porque essa pessoa às vezes quer usufruir dos benefícios que o sindicato pode oferecer para ela. Muitos sindicatos têm clubes recreativos, com piscina, campo de futebol, clube, academia, por que não? Vários sindicatos oferecem proteção médica, assistência odontológica. E a partir do momento que o sindicato oferece todos esses benefícios ao sindicalizado, como se fosse uma espécie de um clube, para muitos vai ser muito interessante se associar a esse sindicato, como se fosse um clube, aderindo a esse clube, a esse sindicato, e usufruindo dos benefícios que ele vai oferecer. Então, o que ele faz? Ele se associa ao sindicato. Muitos sindicatos terão a sua contribuição ou mensal, ou bimestral, ou semestral, e haverão estes descontos no contra-cheque do funcionário. É essa diferença que você tem que perceber. Saber primeiro que ninguém é obrigado a filiar-se. Por essa razão, na contribuição sindical, você pode requerer que você pode não autorizar o desconto de um dia de salário do seu contra-cheque, como eu disse aqui na contribuição sindical, e que além disso, você conhece a contribuição assistencial, que você tem direito a filiar-se a um sindicato, pagando uma espécie de mensalidade, como se fosse um clube, contribuindo, e você, a partir daí, usufruindo os benefícios que o sindicato vai oferecer para você. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham entendido essas diferenças de contribuição sindical e contribuição assistencial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem com seus amigos. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.